Vamos à nossa liturgia, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha abrindo nosso entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, percepção, que nós possamos aprender como estamos usando essa palavra e que o Senhor venha falando ao nosso coração. Eu oro pedindo pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, que eu possa realmente falar conforme o Senhor inspirou os escritores bíblicos estarem escrevendo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, um pouquinho antes da passagem, nós vimos domingo, João ele faz uma explicação sobre Caim e Abel. E é engraçado que ele dá uma informação que o livro do Gênesis não dá. Que um dos motivos da oferta de Caim não ter sido aceita é que as suas obras como pessoa eram más. Entendeu? Então, assim, a questão do nosso relacionamento com Deus envolve muita justiça divina. E a maneira que eu me porto no meu dia a dia, entendeu? Veja, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha família, quando eu estou fazendo meus negócios, é muito importante. Veja, a palavra fala lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entre muitas coisas, o que o temor do Senhor representa? Um dos aspectos apenas, em nome de vários. Eu faço as coisas direitinho, eu faço as coisas buscando a justiça de Deus. Por quê? Porque eu sei que as minhas atitudes têm consequências. Elas não vão passar em branco. Nenhuma atitude é neutra. Sempre alguma coisa vai trazer uma consequência boa ou uma consequência ruim. E veja, você ter o diabo como inimigo já é uma encrenca. Agora, você ter atitudes nas quais você atrai o juízo de Deus sobre sua vida, é algo muito mais sério. Entendeu? E aqui, João traz um critério mais à frente. Veja, a questão de você analisar o amor entre os irmãos como sinal de salvação. Isso é uma coisa interessante. Veja, novamente, impossível não cair no caso dos desigrejados. E qual é o problema dos desigrejados? Eles alegam que eles não conseguem congregar na igreja, porque a igreja é um problema. Mas veja, é na igreja que eu exerço o amor aos irmãos. Veja, é em relacionamentos problemáticos que eu tenho que perdoar. É nos relacionamentos de igreja que às vezes eu tenho que ver a minha atitude. Por exemplo, às vezes eu tenho uma opinião divergente do meu irmão. Mas aquilo não é um assunto relevante na Bíblia. Aquilo faz parte das coisas que são cinza. Existem coisas na Bíblia que é preto, entendeu? Por exemplo, não mentir. E existe coisa que é branco, faça o bem sempre que tiver ao seu alcance. Agora existe coisa que é cinza. Por exemplo, não haverá traje de homem na mulher, nem traje de mulher no homem. No Brasil, roupa de mulher é saia. Essa mesma saia na Escócia é roupa de homem. Na África é uma saia mais comprida ainda. No mundo árabe é uma túnica. São coisas cinzas. Normalmente as encrencas na igreja são porque coisas cinzas. Eu gostaria que lesse o salmo no fim do culto. Mas no começo do culto não. Mas espera aí, meu irmão. Não está lendo o salmo? Não está sendo edificado? Não está sendo orado? Será que é um problema tão grave? Eu achava que a Santa Ceia tem que ser servida com vinho. Não com suco de uva. Porque uma igreja bíblica segue a Bíblia. Ô irmão, lá no texto fala que é o fruto da vide. O fruto da vide ele pode ser sem nenhum fermento, que é aquela semana que foi produzido o suco de uva, ou após ele vai fermentando gradativamente. Então, essas picuinhas, elas vão minando uma igreja. Entendeu? E elas vão minando a nossa vida cristã. O que eu preciso tomar cuidado? Eu preciso tomar cuidado para não me transformar em alguém amargo. Que reclama de tudo, que está descontente com tudo, que nada está bom.
Normalmente, pessoas com esse perfil, o problema está com elas, não está com a igreja. Entende? Normalmente, a pessoa está insatisfeita consigo mesma em alguma área, às vezes ela não está fazendo o que deveria estar fazendo para Deus e quer descontar nos irmãos. Aí, de repente, ela chega na igreja, chega um irmão todo animado, contando de um evangelismo que fez o trabalho. Ou contando de uma oração que fez com alguém. Aquela narrativa, às vezes, irrita ela. Aí você pergunta, mas espera aí, por que irritou? Eu tinha que me alegrar. Aquele irmão, ele está exercendo o ministério cristão. Muitas vezes irritou porque você sabe que tem que fazer aquilo e não está fazendo. Então, às vezes, normalmente, gente, aquilo que nos irrita é alguma área da nossa vida que Deus quer tratar, ligada àquela questão. Por que incomodou? Por que a frase que o irmão falou, por que aquilo que o pastor pregou me incomodou tanto? Qual que é meu problema em relação àquilo? Por que eu não vou com a cara daquele irmão? Por que quando aquele irmão fala, eu fico impaciente com ele? Por que quando aquele irmão, ou irmã, faz um pedido de oração repetido, aquilo me irrita? Entendeu? Por que quando eu sou chamado a atenção, me sinto tão contrariado? Percebe? Isso são sinais de que o teu relacionamento... Porque, veja, o amor ele não é sentimento. Amor é um caminho. O caminho é para ser andado. Caminho passa por atitudes práticas. Entendeu? Por exemplo, existem irmãos que eu só me relaciono com eles porque são irmãos. Se eu fosse analisar pela vida secular comum, eu jamais teria amizade com aquela pessoa. Mas porque Cristo morreu por ele e o salvou, e eu vou passar a eternidade com ele, eu tento aplicar de uma maneira prática isso que João fala. Já teve gente muito chata que eu vi que Deus me ensinou a amar aquela pessoa até de sentimento. Entende? Teve gente que eu amava de caminho. Você tinha que amar. Por exemplo, pastor. Imagina um pastor que não ama. O pastor ele não pode ser preconceituoso em relação a nenhuma ovelha. Ele precisa julgar, ele precisa orientar todas com equidade. E tinha gente que às vezes eu ia orientar, que só pela graça de Deus. Sabe aquelas pessoas que abrem a boca, só dá conta de falar besteira? Isso já aconteceu muito, mas quando eu fui ver, estava também tendo um sentimento de amor por aquela pessoa. Aquilo foi um agir da graça, entendeu? Então, o que a gente pode fazer de prática em relação a isso? Mudar os nossos olhos. Eu entendo, existe uma passagem dos evangelhos que Jesus fala, se os teus olhos forem bons, iluminarão teu corpo inteiro, algo assim. Veja, uma das aplicações dessa passagem é a questão de você ter um olhar correto para as coisas. Ter olhos bons é ter um olhar livre de malícia, é ter um olhar livre de preconceito, é ter um olhar livre de raciocínios que você já tem em relação àquela situação, que pode trazer um prejuízo naquela área ou aquela pessoa. Sabe? É olhar mais com os olhos de Jesus. Vocês imaginam quanta encrenca de duas pernas Jesus encontrou nessa terra? Quanta pessoa sem pé nem cabeça, entendeu? Veja, Jesus pendurado na cruz, falando, Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Ele tinha acabado de pregar Jesus na cruz. Por que ele fez aquilo? Para nos ensinar um caminho. Agora, existem situações que, infelizmente, as atitudes das pessoas minam qualquer chance de relacionamento. Por exemplo, você tem um problema com uma pessoa. Aí você vai seguir ali os passos de Mateus, tal, e a pessoa diz que não, perdão, irmão. Só que a pessoa repetidamente continua fazendo a mesma coisa. Aí você vai, com graça, conversa mais uma vez. Aí você vai, conversa outra. E não resolve. Veja, o que a Bíblia faz? Notai o irmão que está andando desordenadamente e se apartar dele. Você limpa o seu coração e fala, Senhor, olha, isso que o irmão está fazendo é chato, não me agrada, mas, Senhor, eu tenho temor de Ti, eu não quero nenhuma brecha contigo, eu também sou pecador, entendeu? Eu também tenho minhas falhas, então, Senhor, eu escolho perdoar esse irmão. Mas o Senhor sabe que com essa atitude dele não dá para a gente, o relacionamento aguou, azedou. Senhor, muda o coração dele, mostra para ele que está errado, faz alguma coisa, mas, Senhor,
eu vou me afastar por um pouco. Me livra de todo coração amargo. Me livra do sentimento errado, acima do limite em relação a esse irmão. Porque, infelizmente, vai ter irmãos que você vai ser impossível relacionar. Entende? Tem irmãos que, às vezes, ele vai se afastar de você. Eu já tive irmãos. Gente, olha, contar uma experiência para vocês. Eu não pensava há 3 anos e meio isso. 2017. Eu não pensava há 3 anos e meio atrás, quando eu fizesse a opção de seguir a fé reformada, que eu ia ter tanto problema na minha vida de relacionamento. Porque já teve de gente que virou a cara para mim, entende? E o que eu estou fazendo só é pregar a palavra. Entendeu? Como há 2000 anos se faz. Se você pegar qualquer pregação séria na internet, Paulo Júnior, Nicodemos, Granconato, Heber Campos, todo mundo vai falar a mesma coisa. De graça, ó. Teve amigos que se afastaram, teve irmãos que se afastaram, tem gente que quando me vê torce o nariz, tem gente que já saiu de grupo de mensagem, entendeu? Tem gente que já saiu da igreja, por exemplo, teve pessoas que acharam um absurdo eu ensinar que não tinha pastora. Chegou para mim e falou, acho que a igreja está machista demais. Aí eu expliquei para a pessoa, eu falei, mas o argumento que não tem pastora, não existia nem raça humana. Porque quando Eva caiu, só tinha homem e mulher. E o argumento que não pode ter pastora é porque Eva foi enganada, não Adão. Nem raça humana, como nós conhecemos, existia. Então não cabe a interpretação de que era um costume da época que mulher não podia. Paulo vai lá no Gênesis, na hora da queda, quando não havia outra mulher além de Eva. Mesmo assim, a pessoa e mais uma, 3 pessoas ao todo, torceram o nariz e saíram da igreja, entendeu? Teve amigo meu que parou de falar comigo. Foi fazer uma visita numa igreja, tinha um cara com falso ensino, entendeu? Uma série de aplicações erradas da Bíblia. Avisei, falei, ó, cara, fica ligeiro, esse cara aí, ele já vi pregação errada dele. Se você quiser, eu te mostro. Te mostro o texto, te mostro o que ele falou, e nós vamos comparar para ver se é bíblico. A pessoa simplesmente virou a cara. Nunca mais foi o mesmo. Entendeu? Nunca mais foi o mesmo. Veja, esse é um caminho de amor? Não. Veja, no mínimo, se o Júlio chega para mim e fala, ó Maurício, eu vi você citar um pregador, você já olhou o que esse cara está falando? Eu vou chegar para ele e falar, por que, Júlio? Aí o Júlio vai falar, ó, por isso, por isso, por isso. Pô, o cara está me amando. O cara está vendo que eu estou indo num caminho errado e está me dando um toque. Entendeu? Então, assim, muitas vezes o caminho do amor passa por você avisar a pessoa. O caminho do amor passa por uma exortação. Por exemplo, às vezes algum irmão começa a faltar na igreja. E você aqui, num cafezinho, depois do culto, tal, e fala, irmão, estou notando que o irmão está faltando muito na igreja. Cuidado, hein, irmão. Brasa longe da fogueira, apaga. Entendeu? Aí é capaz do irmão virar a cara para você. Capaz até dele virar de uma maneira mal criada e falar, você não é meu pastor. Aí fica chato, mas daí talvez eu responda bem, eu não sou seu pastor, mas a palavra fala que um irmão sustente o outro. Entendeu? Um irmão exorte o outro. Vocês entenderam? Então, assim, essa questão do amor, se instalou um conceito de amor errado na igreja. É um amor segundo o mundo. É um amor de obras sociais. É um amor delicodoce. Entendeu? Sabe? Por exemplo, outro dia teve uma pessoa que ela foi confrontada, entendeu? A pessoa confrontou ela na palavra e a pessoa não aguentou o confronto. Aí eu pergunto, para que você frequenta uma igreja? Para que você serve a Cristo? Para você amadurecer, para você crescer em fé, para você crescer em graça, entendeu? Normalmente a nossa geração não aguenta confronto. À medida que a pregação da palavra vai endurecendo, muita gente vai escapando. À medida em que o compromisso vai sendo exigido, muita gente vai escapando.
À medida em que a necessidade de ter cuidado uns com os outros vai sendo cobrada, muita gente vai escapando. Por quê? Porque nós somos a geração de... nós somos. Outro dia eu vi o Paulo Júnior pregando, concordo com ele. Nós somos a pior geração de cristãos que já pisou nesse planeta. A pior, de longe. Entendeu? E essa pior geração gera todo tipo de problema. Entendeu? E um dos maiores problemas é a distorção do amor. Sabe? Você como pai, que ama seu filho, o que você faz se vê seu filho andar em companhia errada? Imediatamente você vai falar com seu filho. Se seu filho não ouve você é cristão, o que você vai fazer? Você vai começar a orar. Se seu filho começa a ter um comportamento rebelde, você vai para o jejum. Entendeu? Vai tentar conversar. Agora eu pergunto, é mais fácil falar com o filho de bolo de chocolate, com sorvete, ou falar de amigo errado? Com certeza falar de amigo errado. Com o cônjuge. Veja, qual a pessoa mais próxima que você tem que amar? O cônjuge. Quem é que conhece melhor você depois de Deus? O cônjuge. Quem conhece todas as suas falhas? O cônjuge. E aí tem hora que você tem vontade de esganar. Só que aí tem que amar. Tem que respeitar. Tem que saber conversar. Entendeu? Essas coisas que o cristianismo me desafia, elas nem sempre são fáceis de fazer. Entendeu? Mesma coisa em relação ao pastor, em relação ao irmão, em relação a outra ovelha, em relação a filho, a pai, a mãe, a chefe. Gente, numa boa, talvez isso aí vai servir para alguém. Quem colocou seu chefe foi Deus. E o chefe chato é instrumento de Deus para te esticar. Para tornar você um profissional melhor. Entendeu? Glória a Deus pelo chefe exigente. Vai exigir um melhor trabalho, você vai aprender o que é certo e cada vez mais vai aprender a trabalhar melhor e ser um melhor profissional. Agora, a gente gosta de chefe chato? Por exemplo, a Paula. Gente, a Paula é uma pessoa, a mulher, ela tem uma característica detalhista. A Paula tem coisa que ela é cri-cri. Sabe? Ela tem o dom de achar coisa. E ela não tem o perfil de ficar quieta. Ela chega e fala. Eu até brinco com ela. Ô, amor, tá caçando serviço. Não é, Rodrigo? Você precisa parar de caçar serviço. Entendeu? Mas por quê? Eu, na verdade, levo na brincadeira porque eu sei que ela é um instrumento de Deus para me tornar melhor. Para me tornar alguém mais caprichoso, alguém mais competente. Já aprendi muito com ela. Entendeu? Já fui esticado muito com ela. Agora é fácil, quando você chega, por exemplo, 6 da tarde, e você quer dar aquela esticada na cadeira, ou ver uma pregação legal, ou, como eu falo, ver um vídeo de potoca, de montanhismo. Se você quer saber o que eu vejo no YouTube, eu vejo duas coisas. Pregação e montanhismo. É o que eu vejo, entendeu? E aí quando dá 6 horas que você vai embora, agora eu vou tomar um banho, eu vou sentar. Amor, dá para jogar um balde d'água aqui? Ai, Jesus, de novo. Entendeu? E, gente, assim são os relacionamentos humanos. Mas esse é um tipo de amor que é praticado no sentido bíblico. No sentido de crescer, no sentido de cuidar, no sentido de buscar o que é certo, no sentido de você ter uma posição firme em relação às coisas, numa geração frouxa. Gente, nós somos uma geração frouxa. Entendeu? Principalmente no Brasil, com esses quase 20 anos de governo esquerdista que nós tivemos, onde as liberdades humanas foram exaltadas num ponto exagerado, nós vivemos uma geração onde o confronto é extremamente difícil. Você vê, por exemplo, as empresas hoje, elas estão deletando quem dá problema. Na entrevista de emprego, o cara já corta. Pum. Os profissionais da área de departamento pessoal de recursos humanos, eles estão farejando de longe, gente que não sabe andar em equipe, gente que não sabe submeter, gente que não sabe seguir regras. Nós somos uma geração que não quer seguir regras. Entendeu? Por exemplo, eu estava vendo aquela questão que estavam comentando do fuzil, em que a mídia falou, como que vai atirar? Alguém com um fuzil militar na mão é um perigo? Gente, é um absurdo que nós chegamos. Alguém com fuzil militar na mão
Isso daí é caráter de revolução civil. Em outros países é guerra civil. E aqui no Brasil se acha que a pessoa que está com um fuzil na mão não tem que ser abatido. Muita gente não sabe, mas a Força de Paz do Brasil, que pacificou o Haiti em menos de um ano, ela foi governada pelo general Heleno, e a ordem era o seguinte: pegou qualquer pessoa com arma militar, manda soltar, não soltou, atira para matar. Em um ano eles pacificaram o país. E o Haiti, a nação mais pobre da América Latina, voltou a crescer, voltou a ter o mínimo de condição humana por causa da ordem. Essa anarquia se instalou na igreja. Principal característica dessa anarquia: igrejas de multidão ou igrejas que trabalham com o evangelho social. Essas igrejas incham. Entre, sente-se e usufrua o culto que nós preparamos para você. Só que o culto não é para o homem. O culto é para Deus. Entendeu? Eu venho aqui por causa de Deus. Entendeu? Agora, para exercer esse tipo de relacionamento cristão, que muitas vezes exige tanto de mim, só o caminho do amor. Só o caminho do amor. Gente, não é fácil, ó. Alguns aqui nós já tivemos conversas difíceis. Não é fácil você olhar para a cara do seu pastor, você já está passando por problema, e ouvir certas coisas que o seu pastor fala que estão na Bíblia. Às vezes você já está chateado, e o seu pastor vem no ponto: ó, ali tal coisa precisa mexer. E justamente aquilo que te incomoda tanto. Como que você permanece no caminho e consegue responder? Só com amor. De maneira prática. Se não houver amor, você não consegue. Entendeu? E isso vai ser a vida cristã inteira. Ela vai exigir algum tipo de renúncia, ela vai exigir algum tipo de desagrado, ela vai exigir desconforto, ela vai exigir se relacionar com pessoas que você não vai com a cara, entre outras coisas, que é muito mais. Eu tentar resumir aqui os exemplos da experiência cristã é pouco, mas eu só consigo fazer isso através do amor. É o amor que faz superar essas barreiras dentro da irmandade. Aí, através do amor, você vai alcançando caráter, maturidade, novas experiências em Deus, transformação vinda do Espírito Santo. E quando você vai ver, aquilo que te incomodava tanto há anos atrás, hoje você faz uma boa. Já não precisa amor. Cristo já está sendo formado em você naquela área. Gente, vocês imaginam Cristo? O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, sendo chamado de mágico, de poder de Beelzebu, de falso Messias. Vocês imaginam que Cristo teve que passar aqui? Quem foi a pessoa mais rejeitada que já pisou nesse planeta? Jesus Cristo. Aí vai falar: como, irmão? Simples, é só você olhar o número de incrédulos que tem e o número de crentes. O número de incrédulos é muito maior, o incrédulo nega Cristo. Ele nos ensinou o caminho do amor. E o amor é para ser aplicado em situação difícil. Não é assim: eu te amo, miga, você é maravilhosa, parabéns. Isso não é amor. Isso é festa. Entendeu? Amor é você pegar um irmãozão seu em Cristo, ou pegar um parente próximo, alguém próximo seu, e você ter uma conversa profunda sobre verdades que a pessoa precisa ouvir. E a pessoa com o olho cheio de lágrima, ela engole em seco, ouve e vai orar e meditar sobre aquilo, em cima da palavra. E passado um tempo a pessoa chega e fala: olha, obrigado, porque você foi meu amigo. Você foi minha irmã em Cristo. Você falou o que eu precisava ouvir. Isso é amor. Não é essa caricatura que o mundo aí fora criou. Amém? Vamos seguir na nossa leitura. Versículo 16. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado de cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Olha que interessante, gente. A questão de dar a vida aqui, veja, essa palavra aqui no grego ela é muito ampla, ela é diferente do sentido literal de dar vida física. Ela é mais ampla que isso, entendeu? Dar a vida aqui tem uma conotação muito forte de dedicar em relação ao irmão, entende? E às pessoas próximas. Por exemplo, como que eu faço isso? Quando eu percebo qualquer coisa na vida do irmão, eu oro. Entendeu? Vocês sabem a minha vida de oração, eu sou uma pessoa de orações breves e rápidas. Mas eu estou o tempo todo ligado para orar. Às vezes eu estou dirigindo, vem alguma coisa, eu já oro. Às vezes é outra coisa, eu já oro. Entendeu? Algumas vezes, como é que eu faço? Chamo a pessoa para uma conversa. Tem vezes que eu tenho que ser duro. Tem vezes que eu tenho que ser brando. Emocionalmente a pessoa não está bem. Emocionalmente ela está fragilizada. Dependendo da maneira que você fala, você coloca ela mais para baixo ainda. Veja, a Bíblia fala, Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então entenda, a pessoa está motivada de maneira errada, é perigoso. Agora, a motivação é um aspecto da nossa emoção que pode nos levar mais longe. Entendeu? O meu estado de espírito, quando eu estou passando por um problema, ele reflete diretamente. Por exemplo, hoje eu estava conversando com minha irmã lá da igreja quadrangular. Hoje eu tive uma ótima notícia. Tinha uma irmã, esposa de um pastor da quadrangular, que ela, há 40 anos atrás, ela teve um acidente em São Paulo. Ela é paulistana. Agora mora em Curitiba já há muitos anos, mais de 30. E nesse acidente ela teve que receber uma transfusão de sangue. Naquela época não se sabia. Ela pegou hepatite C, que é uma doença seríssima. Há um ano atrás, nos exames de rotina, foi identificado o vírus. E o fígado dela ficou endurecido por cirrose. O médico olhou para a cara dela e falou, olha, só um transplante. Há 6 meses, quando eu fui visitar essa irmã, ela falou comigo e encheu o olho de lágrima. Eu também fiquei muito preocupado. Porque um diagnóstico de hepatite C pode se transformar numa sentença de morte. É a mesma coisa que um diagnóstico de câncer. Eu lembro que eu saí assustado de lá. E saí orando. E cheguei chateado. Falei, Paulo, ó, tal irmã está doente. E aquela irmã, como todo cristão de bom senso faz, ela fala, Deus vai me curar. Deus vai me dar um fígado novo. Gente, hoje eu fui lá. Ela fez os exames. Não tem mais vírus no sangue. Aí ela perguntou para o médico, e o meu fígado, vou ter que transplantar? Aí ele olhou os exames e falou, não, teu fígado está novinho, folha. Deus fez um milagre. Comprovado cientificamente. Entendeu? Aí ela foi no médico do estado que dá o remédio, que é caríssimo, para suspender o remédio. A médica do governo não acreditou, falou, não estou acreditando nessa sua cura, eu quero todos os exames de novo. Porque o que aconteceu foi impossível. Hoje nós demos risada junto, a gente sabe que ela está curada. Mas há 8, 9 meses, quando veio o diagnóstico, há 6 meses quando encontrei ela e fiquei sabendo, tanto ela como eu ficamos assustados. Eu lembro que eu orei por ela. Entendeu? E orei para Deus fortalecer, tal. Porque não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Aí o que acontece? Num momento difícil, você precisa de um irmão. Entende? Se você está passando uma enfermidade grave, quer coisa mais gostosa que a visita de um irmão, de receber uma oração, de alguém estar junto, entende? Alguém está trazendo uma palavra de consolo. A gente precisa do irmão nosso, entendeu? Esses cuidados, veja, graças a Deus, nós tivemos um caso de enfermidade grave. Foi quando a irmã Dani sofreu um acidente de moto.
em agosto de 2015, 2016. Isso, era para ter morrido. Entendeu? Eu lembro que naquela época, a nossa igreja, todo mundo fez sua parte. Todo mundo foi visitar ela, deu uma palavrinha, cuidou, veio, quando ela veio aqui, ela se sentiu amada. Aquele apoio foi extremamente importante. Eu, no começo, todo dia dava uma passada lá com a Paula. Entendeu? A Ariadne, todo dia passava lá. A Aida, sempre estava em contato. Outras pessoas estiveram em contato. Luísa, Nádia, Rodrigo. Entendeu? A gente procurou fazer, Fábio foi lá mexer no banheiro que precisava mexer, amor prático. Entendeu? Então, assim, essas situações a gente precisa do nosso irmão. É nesses momentos difíceis que é bom ter pessoas ao nosso lado. Amém? Vamos abrir 1 João 4, versículo 9. Olha que interessante, que ele fala do amor de Cristo, né? Ó, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Esse é o amor, veja, ele não falou na passagem dar a vida pelo irmão? Aqui ele pega o exemplo de Cristo, que Cristo deu a vida por nós. Entendeu? E aí no 11 é o que ele fala, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, que é dedicação. Gente, Jesus se doou por inteiro. Agora, tenta você falar em dedicação na geração mais egoísta que já pisou nesse planeta. Na geração que mais visa o conforto que já pisou nesse planeta. Não tem, gente. É difícil. Só pela graça. Quer ver? Versículo 20 desse mesmo 1 João 4. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Percebe? E olha que interessante, voltando ao capítulo 3. No 17 ele fala, quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado de cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Gente, evangelho social. Só existe um evangelho social na Bíblia, dentro da igreja. O que João nos exorta? Você está vendo o seu irmão passar sufoco. E você tem como ajudar e não faz. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Meus filhos iam vestidos para a igreja com as melhores roupas, por causa dos irmãos. Meus filhos ganhavam o brinquedo dos irmãos, os irmãos levavam no McDonald's, de retiro da igreja, os irmãos pagavam. Entendeu? Eu andava com roupa dada. Eu lembro até o Daniel Mastral, ele brinca que pobre não troca de roupa, a roupa que troca de pobre. É verdade. Gente, o primeiro sapato decente, vocês conhecem a história do famoso sapato, entendeu? Ganhei da irmã. Entendeu? Olha, uma vez eu fui num curso, precisava de terno. E meus ternos já tinha dado glória a Deus, aleluia, há muito tempo. O irmão me deu, a Aida lembra, lá no Casados para Sempre, aquele terno que nós fomos no jantar, foi o irmão que deu. Entendeu? Eu não tinha terno para pôr no jantar, já tinha pagado o jantar no maior sufoco para mim e para Paula. Entendeu? Aí pegou, o irmão olhou para minha cara e falou, ó, fica com esse terno que eu sinto que é para te abençoar. E me deu o terno. Entende, gente? Isso aí faz mais ou menos 10 anos. Entendeu? Agora, se os irmãos não tivessem carinho, não tivessem capricho, entende? Não tivesse cuidado. Ó, quem aqui acompanhou melhor tudo isso foi a Aida e o João. Eles cansaram de ver a gente abençoado. Entendeu? Por exemplo, o primeiro carro decente que eu comprei, um irmão olhou para minha cara e falou, eu vou te vender um carro. Eu falei, que carro? Ele falou, esse Uno aqui. Eu falei, legal, beleza. Eu andava de carroça. Eu falei, cara, você está louco? Ele falou, quanto você tem para dar de entrada? Eu falei, eu tenho tanto. Ele falou, quanto você pode pagar por mês? Eu fiz as coisas e falei, 500 eu pago tranquilo. Então tá vendido, o carro é seu.
e já vou transferir no seu nome. E não contente, depois que eu paguei esse carro, lógico, paguei tudo em dia, esse irmão vendeu o segundo carro, melhor ainda. Doido. Entendeu? Sabe? Hoje, por exemplo, tem 2 pessoas que eu abençoei. Vendi 2 carros, facilitado. As pessoas tinham uma entrada, uma boa entrada, mas faltava o saldo. Era um excesso para mim, abençoei. Entendeu? E é assim, a vida cristã é assim. E graças a Deus essas pessoas estão me honrando. Da mesma maneira que eu não dei problema para ninguém, eles não estão dando problema para mim. E tem gente, isso é amor prático. Esse é um amor que a gente precisa aprender a exercer. Entendeu? Às vezes eu tenho que prestar um pequeno serviço para o irmão. Às vezes o irmão está precisando de uma ajuda para fazer algo. Por exemplo, outro dia, estava conversando com o irmão João do assunto de renovação da carta. Já percebi que eu vou ter que pegar ele, a gente vai entrar junto na internet e vamos fazer, porque ele tem um pouco de dificuldade com a internet. O que eu, conhecendo a internet, tenho que fazer? Ajudar o irmão. Entendeu? Quando as pessoas vêm me pedir alguma orientação jurídica, eu não sou maluco de dar orientação jurídica, mas eu mostro aonde ir, como fazer. Entendeu? Isso é amor. Amor tudo de maneira prática. Entendeu? Às vezes você não tem dinheiro para dar. Mas às vezes um domingo você faz um almoço bem gostoso e chama um irmão que está passando uma luta, e aquela comidinha gostosa vai alegrar o irmão. Por exemplo, uma época eu estava doido para comer uma pizza, mas não tinha dinheiro para comprar mussarela. Aí Deus levantou uma pessoa que chegou em casa e falou, nossa, estou com uma vontade de comer sua pizza. Aí eu olhei com aquela cara, né, encrenca, né, porque legal, comer a pizza, mas cadê a grana? A pessoa falou, inclusive eu quero comprar tudo. E comprou. Entendeu? E nós comemos aquela pizza, nossa, cada pedaço. Entende? Hoje eu posso chamar as pessoas na minha casa e convidar. Entende? Minha maior alegria é ver alguém que está passando um sufoco. Às vezes a pessoa não está podendo comer uma carne. Às vezes a pessoa está comendo aquela comidinha bem básica porque o dinheiro não sobra. Às vezes está faltando um doce para as crianças. Sabe aquelas coisinhas que criança gosta? Pô, você tem fartura. Aí, por exemplo, meus filhos só viam um bolo enfeitado. Na época a gente frequentava uma igreja em célula na célula. Só via coisa gostosa na célula. Porque aqui em casa a gente não podia fazer. Entendeu? E olha, os irmãos levavam cada coisa gostosa. Percebe? Coisas práticas, às vezes nem envolve dinheiro. Entendeu? Por exemplo, o irmão Henrique, marido da Tânia, o que ele já me abençoou com o computador não tem preço. Entendeu? Devo muito ao Henrique. Tanto é que naquilo que eu posso, eu ajudo ele. Porque ele gratuitamente, de bom grado, me abençoou enormemente. Entendeu? Até quando eu pude ajudar ele a comprar um computador, fiz com gosto. Ainda fez um preço bom pra gente, uma coisa boa. Abençoou ele, abençoou eu. Entendeu? Tudo isso faz parte do amor cristão e da unidade, entendeu? Não é só grana. Às vezes a gente pega esse versículo e acha que é só dinheiro. Entendeu? Gente, olha para o seu armário. Em geral, o seu armário está cheinho. E às vezes a pessoa está comprando arroz de quilo. Entendeu? Não custa nada. Aqui na igreja vira e mexe. Gente, quando a gente pedir para montar a cesta básica, lembra a minha orientação, é cesta não básica. Entendeu? Porque é por irmão, sempre alguma família que precisa. A gente tem que dar o melhor, tem que ter coisa gostosa. Entendeu? A pessoa quando olhar aquilo, ela tem que se sentir amada. Entendeu? Sabe, tem um docinho no meio, um doce de leite, uma goiabada. Já vi que teve gente que trouxe umas carnes gostosas, uns negócios, sabe? A pessoa tem que olhar, tem que se sentir amada. Muitas vezes eu já vi evento de crente que a igreja tem que falar, gente, não vale quilo de sal nem fubá. Porque a turma da igreja levava sal e fubá. Como que vai montar a cesta básica com sal e fubá? Percebe? Mesquinharia. Entendeu?
Agora, tem o segundo caso. Irmãos que estão vivendo uma vida desregrada, com um princípio completamente errado, como é que você vai ajudar? Com discernimento, com equilíbrio. Doses homeopáticas, vai apagando incêndio. Eu já tive gente que caminhou comigo que, olha, não podia ver dinheiro. Estourava em coisa errada. Entendeu? Sabe aquelas pessoas, por exemplo, tá duro, tá quebrado, tá devendo pro banco, faz aniversário de filho? Como é que você vai ajudar? Agora, você não pode deixar a criança passar fome. O que você vai fazer? Vai levar uma bolachinha, vai levar uma coisinha, vai, sabe, doses homeopáticas. Entendeu? Por exemplo, eu já tive família para ajudar, a família estava dura e a pessoa gastando com cigarro, que é uma coisa absurda de caro. Como é que você vai ajudar? Você está tirando dinheiro do leite, do arroz, do feijão, e pondo em cigarro, pondo em cachaça, pondo em droga. Como é que você vai fazer? Aí você entra em doses homeopáticas. Você olha, às vezes é um sapato para uma criança, às vezes é um material escolar para criança. Que quem sofre, gente, ó, a corda estoura sempre no ponto mais fraco, mulheres e crianças. Entendeu? Você pode ver, não sei se você sabe, existem ONGs no mundo que elas emprestam dinheiro para famílias carentes. Elas colocam o dinheiro na mão das mulheres. Porque se for na mão dos caras, os caras gastam tudo em cachaça. Entendeu? Então, normalmente, trazendo esse exemplo, dentro da igreja, quem se arrebenta é a mulher que quer manter a decência, porque tem mais vergonha na cara, e as crianças, que não tem como se proteger. Os caras não estão nem aí. Entendeu? O que você faz? Você vai ajudando a mulher, você vai ajudando a criança. Você vai dando uma olhada, ô irmão, como é que você tá? Puxa, tá, ó. Até arroz e feijão tá faltando. Vai lá, faz uma feirinha pequena. Arroz, feijão, açúcar, café, óleo. Leva uma feirinha. Entendeu, irmão? Qualquer coisa dá um toque. Mas aí você vai ver aquela irmã, você chega na casa dela, a louça toda limpinha, o chão limpo, os armários limpos, a criançada tudo tomada banho, todo mundo decente. Quem é do interior aqui sabe o que eu estou falando. Entendeu? É aquele tipo de pessoa que está passando por luta, mas tem a dignidade. Entende? Então a gente tem que estar atento para essas coisas. Não precisa o pastor falar. Isso daqui é para nós. Entendeu? É muito bacana quando o pastor fala e vocês respondem, mas essa é uma iniciativa que tem que vir de você. Entendeu? Qual foi a última vez que você chamou um irmão para tomar um café na sua casa e fez um bolo bem gostoso? Qual foi a última vez que você serviu um lanche bem gostoso? Ou fez um almoço para honrar? Entendeu? Isso é amor. Isso é honrar as pessoas, são coisas importantes. Entende? Os irmãos estão rindo, mas é verdade. Entende? Momentos legais que você passa, que animam a fé da pessoa. Eu vejo, sempre que eu vou fazer a visita na casa de alguém, o povo fica alegre. Entendeu? A gente vai, conversa um pouquinho, tomamos um café junto, tal, dá uma risada, conversa algum assunto mais sério, vai embora, tá todo mundo sorrindo. Por quê? Porque a pessoa se sente amada, recebeu uma visita, pô, a pessoa se importa, veio aqui. Percebe? Por isso, de tempo em tempo, eu tenho um cronograma, e vocês não sabiam, eu tenho um cronograma. Então, todo mundo aqui recebe o mesmo número de visitas. Entendeu? Vou manter equilibrado, a não ser quando acontece algum caso urgente. Aí a gente tem que deixar aquela ovelha que está melhorzinha e socorrer aquela que está passando, está na UTI. Entendeu? Mas eu vou equilibrando. Nesses 5 anos de igreja, todo mundo recebeu mais ou menos o mesmo número de visitas. Entende? E é assim que vai caminhando. A turma fica alegre, se sente bem, se sente amado, orientado. Entendeu? Mas veja, é importante também um irmão ir na casa do outro. Um telefonema, um WhatsApp, uma mensagem. Entendeu? Sabe que a pessoa está passando uma luta? Manda uma mensagem para o WhatsApp dela, ó, estou orando por você. Seja forte. Em Cristo você consegue.
Tudo isso faz parte. Esse versículo aqui é muito amplo. Lógico que João fala do dinheiro. Por quê? Por causa do problema da avareza. Muita gente rica é avarento. Entendeu? Sabe? Por exemplo, tem pessoa que não cuida até do que fala. Entende? Por exemplo, eu já tive situação em que eu me vi numa saia justa, porque o irmão que estava do meu lado sem noção começou a falar de coisas perto do outro, que era bem humildezinho, bem pobrezinho. E aí esse irmão desse lado aqui começou a falar de coisas tipo inalcançáveis. E eu me vi numa saia justa para conseguir mudar de assunto, não aqui, em outro lugar da estrutura. Para quê? Para que aquele irmão mais pobrezinho não se sentisse humilhado. Entendeu? Tudo isso é amor. De atitude prática. Vocês percebem que em tudo vai o bom senso? Entendeu? Em tudo vai o bom senso. Amém? Vamos seguir um pouco mais. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Olha que interessante. Acabei de falar isso. Tudo isso são obras. Em verdade, gente, a verdade da palavra de Deus, tá? Essa palavra aqui, normalmente, esse termo está ligado às verdades de Deus, à justiça de Deus, às coisas corretas de Deus. Normalmente é isso. E aí ele continua, versículo 19. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros, em nossos corações. Olha que interessante, percebe o uso da palavra verdade? A verdade de Deus. Entendeu? Quando eu amo com obras, atitudes práticas e dentro da justiça de Deus, a minha fé cresce. A minha confiança em Cristo cresce. Entendeu? Aquilo, de uma forma que a Bíblia não explica, aumenta a confiança na salvação. É isso que a passagem está falando, ó. E diante deles estaremos seguros em nossos corações. Quer ver que interessante? Volta na carta anterior, 2 Pedro 1,10. Olha como a nossa confiança pode crescer. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Olha que interessante. Percebe essa questão? Quando eu faço essas coisas, quando eu pratico toda a obra da verdade, quando eu pratico toda boa obra dentro da igreja, quando eu amo de maneira prática, a minha confiança de salvação cresce. O abençoado sou eu. Mais ou menos é isso que está falando aqui o texto. Quando você faz tudo isso, a confiança sua cresce. Aí você fala, mas pastor, pensei que a confiança de quem recebeu crescesse. Mas o que João está falando aqui, não, pode ver, ó. E nisso conhecemos que somos da verdade. E diante dele estaremos seguros em nossos corações. É para mim. O abençoado sou eu. O que Jesus falou? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem está dando pode dar. Quem está recebendo está carente. Não tem. Entende? Então, olha que interessante essa matemática. Quando eu amo em obras e na verdade, o abençoado sou eu. Existe um testificar interior onde a minha fé e a minha confiança em Cristo crescem. É o que a passagem está falando. Entendeu? E aí ele continua no versículo 20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Gente, coração aqui, nessa passagem, tem um sentido de homem interior. Coração aqui tem um sentido da tua consciência. Entendeu? Veja, ó. Se o nosso coração nos condena, existem situações que você não faz, que você fica incomodado. Puxa, devia ter feito. Entendeu?
Isso aí é terrível. Lógico que na parte B do versículo ele fala, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, entendeu? No 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Olha que interessante, ele faz um jogo de palavras. Primeiro ele fala da tua consciência te condenando. Aí ele fala do poder de Deus para resolver esse problema. Mas aí ele continua, a ideia é o seguinte, mas se você não tem nenhuma acusação na sua consciência, está tudo em ordem em relação à palavra de Deus, entendeu? Aquilo vai aumentar sua confiança em Deus. Entende? Por exemplo, sempre que acontece alguma coisa errada, você não para analisar o que você está fazendo? Se você não faz, está errado. Primeira coisa que o crente tem que fazer quando acontece algo errado é parar em oração e jejum, entendeu? Para ver se ele não está provocando aquele problema. Entendeu? E com temor, diante de Deus, tem que tratar o caso. Entende? Agora, aqui nesse caso, vai mais longe, a consciência acusando. Entende? O coração, o homem interior. Gente, coisa terrível, né? Por exemplo, essa passagem te orienta a não ter pendências na sua consciência, correto? Mas algumas dessas pendências, às vezes, demoram um pouquinho mais para resolver. Às vezes você tem que esperar alguns dias para tratar. Às vezes você tem que orar em relação a Deus de como tratar. Às vezes você tem que conversar com irmãos mais maduros. Entendeu? Por exemplo, em geral, as pessoas da nossa igreja, quando tem problemas mais sérios, vêm conversar. Mas tem gente da nossa igreja que não conversa de nada. E quando você vai ver, o barco já afundou, já arrebentou, já jogaram uma pedra no casco e arrebentou tudo. Aí você pergunta assim, mas fulano, por que não conversou? Por que não pediu oração? Por que não veio tratar o assunto? Entendeu? O barco está afundando, a vaca está indo para o brejo, e a pessoa está lá, quieta, não abre a boca, não quer saber de ajuda. Entendeu? É falta de entendimento da vida cristã. A Bíblia orienta a buscar cristãos mais maduros. Às vezes um cristão maduro que está de fora, normalmente vai ser o seu pastor, ele consegue, por ele não estar no meio do problema, ele consegue ter uma visão bíblica que você jamais vai ter. Entendeu? Sabe? Eu lembro um caso, vou usar o exemplo, estava conversando com o Fábio Pagiani. Estava surgindo uma oportunidade de fazer um negócio, era um negócio tal. Eles vieram conversar, nós ficamos meio assim, ó, tem isso aqui, tem aquilo lá, olha, talvez dessa forma dê. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus, que Deus vai confirmar se sim ou não. Não deu 15 dias, miou tudo. Não aconteceu nada. Entendeu? Mas lá no fundo, quando a gente começou a conversar, a gente sabia que era mais para não do que para sim. Lembra? Você sabe o que eu estou falando? Entende? Mas o que foi o legal? Eles vieram conversar, expuseram o assunto, nós oramos junto, Deus agiu. O nome de quem foi engrandecido? Do pastor? Não, o pastor é outro coitado, junto com eles. É o nome de Deus que foi engrandecido. Fala, nossa, Deus agiu, nem pus a mão. Entendeu? Por isso que Provérbios fala, onde existe conselho, a sabedoria habita. Ele dá esse princípio, não com essas palavras, entendeu? E aí, tem uma passagem aqui, ó. 1 João 2,28. Não, 2,28, semana passada. Vamos ver 1 João 4,17. Ó que interessante. Ó. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Olha o que o versículo está falando. No dia do juízo você vai ter confiança. Como? Se tal como Jesus é, você for nesse mundo. Vou reler o versículo. Ó, leia com atenção, é que a ordem, elas parecem que complicam. Ó. Nisso é perfeito o amor para conosco. Ok. Vírgula.
Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ok. Porque qual ele é, Jesus, vírgula, somos nós também nesse mundo. Quer ter confiança de salvação? Quer ter paz interior? Seja como Jesus foi. Difícil, né? Mas existe base bíblica para isso. Paulo falando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o padrão. Agora a gente vive a pior geração de cristão que já pisou nesse planeta. Como ser igual a Cristo? Percebe a distância absurda? Gente, chamar os crentes para festa, chamar os crentes para oba-oba, chamar os crentes para show, chamar os crentes para atividade mundana dentro da igreja é moleza. Eu quero ver você desafiar os crentes para serem como Cristo foi. Aí vai todo mundo embora. Os caras falam, não, você está louco. Você quer que eu vire uma freira? Não, não quero que vire uma freira, senão você vai estar envolvido com idolatria. Eu quero que você seja tal como Cristo foi. Pesado, né? Você não se sente confrontado por uma frase dessa? Eu me sinto. Eu falo, Deus, a distância é absurda. Mas eu creio que muito aqui envolve um coração propício. Entendeu? Veja, a Bíblia fala da gente alcançar a estatura de varão perfeito. Se a Bíblia orienta, isso quer dizer que um crente pode chegar num padrão excelente. Eu imagino que nunca vai ser igual a Cristo. Porque Cristo não tinha pecado. Mas ser varão perfeito chega, afinal a Bíblia não mandava. Mas eu estou com a minha vida preocupada com inúmeras coisas que não é isso. Eu tenho coisas que eu acho mais importantes a fazer. Eu tenho outras coisas que eu gasto o meu tempo na frente. Vou vivendo a vida numa correria tal que eu não paro nem para pensar nas minhas atitudes. Sabe? Às vezes eu vivo tão distante do Senhor, tão longe da sua palavra, e tão longe de oração, que a minha comunhão com Deus fica comprometida, e eu começo a viver um cristianismo cego. E onde surgem situações onde a verdade, a justiça de Deus tem que brilhar na minha vida, nada disso acontece. E o único responsável sou eu. Porque deliberadamente eu comecei a fazer escolhas que me afastam do Senhor. Gente, entenda, sem consagração, você não vai amadurecer. Sem prioridades corretas, você não vai amadurecer. Entende? Não vai. Sabe? Por exemplo, sabe uma das coisas que eu às vezes a gente está dando umas escapadinhas para dormir no mato. A gente sai daqui finalzinho de tarde, corre, chega para pegar o pôr do sol, monta o acampamentinho, dorme, vê o nascer do sol e volta. Aí você fala, mas que prograndinho, vocês são loucos? Mas uma das coisas que eu gosto, quando o sol vai embora, não tem energia elétrica. Você só tem 3 coisas a fazer. Uma é olhar à noite, normalmente está gelado. Outra é dormir, normalmente você não tem sono. E a terceira, eu levo aquela minha biblinha dos Gideões, acendo a lanterninha de cabeça e fico quietinho dentro da barraca, só lendo a Bíblia e ouvindo os cri, 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 cri. Não tem televisão, não tem YouTube, não tem vídeo, não tem Paulo Júnior, não tem Alta Montanha, não tem nada. É você e a Bíblia. Tenho procurado usar sim. Outro dia me peguei e fui lendo, não parava, não vinha o sono. Aí eu tipo assim, Deus, tá querendo que eu leia Bíblia. E tinha feito o devocional de manhã. Entendeu? Mas aí eu percebi, gente, não tem recurso, não tem luz elétrica. Aqui não tem carro para ir na casa da Giane. A Giane não pode vir aqui. O que tem que fazer? Vou orar e vou ler Bíblia. A única diversão é Cristo. Entendeu? Percebe? Os confortos da vida moderna nos seduzem.
E acabam nos afastando daquilo que é principal. Por exemplo, quem tem filho pequeno, qual foi a última vez que você sentou do lado do seu filho e leu uma história bíblica? Qual foi a última vez que tem filho um pouco maior e que você contou uma experiência de Cristo? Por exemplo, Rodrigo é testemunha. Sempre, no sábado e no domingo, alguma história de coisas que Cristo tinha feito na nossa vida, a gente contava. Alguma doutrina, a gente compartilhava. Alguma coisa a gente falava, não é verdade, Rodrigo? Sempre. Qual era a ideia? Gerar uma identidade neles. Mas quando eu vou ver, eu sou roubado. Eu começo a ter coisas mais importantes que me afastam de Cristo. Aí começa a surgir os grilos, porque minha confiança é abalada. Entendeu? Por exemplo, como que você vai ter confiança em salvação? Acabou de quebrar o pau com o marido. E falou, pensou, nossa, hoje eu enforco. Mas vai ser uma corda ungida, vou encher aquela corda de óleo. Não tem. Não tem como ter confiança. O pastor vem e fala, queridos, ó, lê a Bíblia, ora, e você não pega uma página. Como vai ter confiança? Entendeu? Ó, irmãos, tem bons pregadores na internet, ouço o Paulo Júnior, ouço o Nicodemos, ouço o Granconato, ouço o Ebercanso, para edificação da sua fé. Passou um ano, você viu 2 palavras. Em 365 dias. Como vai ter paz, vai ter consciência limpa? Por exemplo, perdeu o culto de domingo. Quem é sério com Deus? Perdi o culto de domingo. Segunda-feira chega no WhatsApp a mensagem. O que eu tenho que fazer se eu sou sério com Deus? Ouvir. Não faço. Aí perco o fio da meada. Aí, de repente, eu chego na igreja e sou um estranho e falo, nossa, tem alguma coisa errada com a igreja. Acorda, a coisa está errada com você, não é com a igreja. Você virou paraquedista. Entendeu? Como vai ter confiança? Sua vida é um deserto. Gente, estou falando isso para incentivar vocês a um padrão mais alto. Existe luz no fim do túnel, existe vida cristã abundante. Existe coisa muito legal para fazer em Deus. Vale a pena servir a Deus de todo o coração. É bom demais. Como dizia o meu primeiro pastor, é joia. É mesmo. Entendeu? É outro padrão de vida. A gente não sabe como é que é lá o céu, mas a gente sabe que teve um que veio lá do céu. E mostrou para a gente como é que tem que ser. E essa Bíblia que ele deixou escrita, nos orienta a ser que nem ele. Agora pensa, Jesus orava por horas. Coitado do irmão Maurício. Eu não chego a 0,0000001% do ministério de oração de Jesus. É só pela graça que é pastor. Entendeu? Mas eu vou tentando, vou com as minhas debilidades e tal, mas eu procuro ter coração limpo. Procuro não ter nada acusando a consciência. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho um pastor me confrontando. Mas eu tenho umas 10 feras muito superior a mim, que sempre que o cara fala uma coisa, vem um tapa na cara, bum. E eu ouço aquilo, não fico quieto, me movimento. Essa semana mesmo eu estava ouvindo a palavra do Nicodemo, eu falei, ó Paula, que bolachada na cara. Aí já fui conferir minha vida, estou fazendo isso que ele falou? Então entenda, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. É que talvez o meu tipo de problema é diferente do seu. Talvez existem áreas que você tem dificuldade, que por eu ser um pastor de uma congregação já passei. Entendeu? Mas existe uma vida cristã abundante. Entende? Ó, não se meta com ativismo religioso. Hoje as igrejas trocaram espiritualidade real, feita através da oração, do jejum, da leitura das escrituras, do ouvir a pregação da Bíblia. Eles trocaram por oba-oba. Pode ver, as igrejas viraram show.
Entendeu? Tem que manter o circo funcionando. Pode ver, gente, estou falando por causa da palavra. Tem igreja que é assim, uma semana culto de homem, outra culto de mulher, outra culto de menino, outra culto de menina, outra culto do papagaio, outra culto da moto, outra culto da garagem, outra culto do culto. É só show. E aí vem a macumbeira que converteu, aí vem o cara cantar, aí vem a Cristina Mel, aí vem misericórdia. Aí você pergunta, não tem pastor essa igreja aí para pregar a palavra? Aí é noite do Papai Noel, é noite da jaca, noite da melancia, noite do doce, noite do sorvete. Já perceberam? E aí tem que manter o povo dentro da igreja. Só que eu pergunto, isso é vida cristã? Você compara um jantar de mulheres com o prazer que você tem de contar a história de um grande herói da fé para o seu filho? Tem comparação? Bota fogo no jantar. E vai contar a história para o seu filho. Vai ensinar ele a orar antes de dormir. Papai do céu, ora pela vovó, não sei o quê, tal. Isso é cristianismo. Amém? Meu Deus. Vamos lá. Continua, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Gente, entenda, versículo 22, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos. Olha o critério, vírgula, porque guardamos os seus mandamentos, vírgula, fazemos o que é agradável à sua vista. E aí, no 1 João 5,14, vira. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Percebe o conjunto da oração atendida? Primeiro, só vai atender o que é segundo a vontade dele. Entendeu? Segundo, existe a questão de como você vive a vida cristã. Lembra que Jesus falou, a oração do justo é eficaz? Entendeu? Deus não ouve a pecadores. Entenda isso, Deus não ouve a pecadores. É algo interessante. Entendeu? E no final que eu li, 23, 24, seu mandamento é esse, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Entendeu? E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. Gente, mais um teste de salvação. Jesus, quero saber se eu estou em Cristo. Olha para a sua vida, vê se você guarda os mandamentos. Aí você vai ter confiança. Você vai ter certeza. Percebe? João, ele vem fazendo voltas. E voltando sempre no mesmo assunto. Teste de salvação, vida cristã, testemunho, consciência limpa para com Deus, amor aos irmãos, amor para com Jesus, compromisso na obra cristã, obediência. É um círculo virtuoso na vida. Para encerrar, existe o chamado círculo vicioso. Na fé é assim. Você começa a esfriar, você começa a ler menos a Bíblia, você começa a orar menos, você começa a evangelizar menos, você começa a faltar em culto. Quando você vai ver, está fora da igreja. Mas o círculo virtuoso também é real. Você cada vez mais congrega, você cada vez mais ouve palavra, você cada vez mais lê a Bíblia, você cada vez se limpa de pecado, você cada vez mais ora. Você vai crescendo em fé e em graça. Entendeu? Se você não tivesse responsabilidade de ter um compromisso sério de crescer na fé, a Bíblia não mandava. Se a Bíblia manda, é porque é responsabilidade sua.
Se a Bíblia manda, é porque é para fazer. Se você está em Cristo, você segue o mandamento. E o mandamento de Jesus é você crescer em fé, crescer na graça, crescer no compromisso com a igreja. E com a vida cristã. Se a Bíblia manda fazer, tente fazer de todo o seu coração. Quero ver se Deus não vai dar graça, se Deus não vai capacitar, se Ele não vai aliar circunstância, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele vai te tornar um cristão mais maduro, um cristão mais completo, um cristão mais íntimo do Senhor, que conhece bem as verdades do nosso Salvador. Amém? Vamos orar?